Acabou. Lula não tem nenhuma esperança de que alguns partidos que compõem o seu governo lhe darão palanque, lhe apoiarão na eleição do ano que vem. Eu estou falando de União Brasil e PP, que federados têm o nome para lá de esquizofrênico, chamado União Progressista. Estou falando do Republicanos, estou falando do MDB, estou falando do MSD, ó, PSD, de dado, de Gilberto Kassab. Esses partidos, todos com ministério, todos com indicações no segundo e terceiro escalão do governo federal, não darão suporte a Lula no ano que vem. Não lhe darão palanque, cada um com a sua possibilidade. Quer dizer, então, que eles vão entregar os cargos, romper com o governo, fazer o racha e tudo mais? Não, muito pelo contrário. Eles vão manter um pé em cada canoa. Provavelmente vão ficar com o governo até onde der, se possível, até o dia da eleição, e vão apoiar outro nome. E, ano que vem, 2027, eles vêm depois. Uma postura típica do Centrão, né? De você acender uma vela para Deus e para o diabo. E aí Deus ou diabo você interprete de acordo com a sua convicção ideológica. Mas o caso é que eles não vão se afastar de nenhum dos polos que hoje ofertam expectativa de poder, até porque a situação está muito indefinida. Veja você, a ciência política normalmente trabalha com percentuais de aprovação do governo para compreender qual a chance de reeleição daquele personagem ou daquele grupo político, entende? Porque às vezes o cara não pode ser candidato, mas está apoiando outro candidato, aquele grupo político permanece no poder. O que a ciência política mostra com alguma repetibilidade é de que o patamar de aprovação de 46% é um ponto de corte. Acima de 46% de aprovação, normalmente aquele grupo permanece no poder, certo? Por outro lado, abaixo de 34%, é um ponto de corte ao contrário. É uma eleição que tende à renovação, a uma eleição de mudança. Então, ou seja, 46% acima de aprovação é uma eleição de continuidade. 34% abaixo é uma eleição de mudança. Qual o ponto? Lula hoje encontra-se entre 40%, 41%, 38% de aprovação popular. Ou seja, está naquele patamar de aprovação da incerteza, que tanto pode ir para um lado, o eleitorado que não é ideologizado, que vota sempre a favor ou contra o candidato por uma convicção ideológica, mas aquele eleitor de circunstância, que é quem decide a eleição de fato, viu, rapaziada? O eleitor ideológico, aquele contundentemente ideológico, ele não tem número no Brasil para atingir os 50% mais um. Sempre é preciso esse eleitor faz uma análise objetiva do que ele está achando daquele governo para ver se vai votar num candidato de situação ou de oposição. Logo, a aprovação de Lula hoje, e aparenta uma estabilidade, porque estava piorando até o final do ano passado, aí deu uma estabilizada, imaginou-se que a crise do INSS poderia resvalar para uma piora da aprovação, não. Parou a recuperação da imagem do governo, mas, neste momento, também parou de piorar, o que, devido ao tamanho da crise do INSS, é uma boa notícia para o governo Lula. Mas ele está naquela situação de limbo. Nessa situação de limbo, a tendência do Centrão é colocar um pé em cada canoa. Então, provavelmente, vai lançar um candidato ali. O Tarcísio é muito identificado ao bolsonarismo. Eu tenho a impressão que o Tarcísio sai em outro cenário, já desgaste maior do Lula. Como tem uma reeleição aparentemente tranquila, é o que mostram as pesquisas em São Paulo, só se o Lula caísse desse patamar de 34%, que eu creio que o Tarcísio saísse. Situação diferente, saísse candidato à presidência da República. Uma situação diferente, por exemplo, de Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, que são nomes de partidos que compõem esse centrão, que tem ministério no governo Lula, mas que tem outras perspectivas políticas, até porque já fecharam seus ciclos como governadores, tanto Ratinho Júnior no Paraná, quanto Ronaldo Caiado em Goiás. Logo, esses são nomes que, como o Centrão não quer nem se vincular exatamente ao governo Lula, mas também não quer manter distância a ponto de rachar e entregar os cargos, vão ficar nessa situação dúbia, nessa situação apoio de aquele gato Schrödinger, nunca lembro o nome do gato, sabe? Que tá dentro e fora da caixa ao mesmo tempo, tá vivo e morto ao mesmo tempo. O Centrão é isso. Ele tá dentro e fora do governo ao mesmo tempo. Agora, apoio formal, consolidado, dando inclusive o tempo de TV e parte do seu fundo partidário para a campanha presidencial, Lula já tirou o cavalinho da chuva e sabe que não vai contar com esse suporte desses partidos para a eleição do ano que vem.
Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas. Meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na fita, meu filho. Clube de Membros agora, entra no Clube de Membros e me ajude a financiar não, me ajude a manter o trampo aqui no YouTube, financiando o trabalho, o jornalismo responsável. Por quê? Porque é o salário que a gente ganha, que a gente recebe, para diariamente estar por aqui. Um canal pequeno como o meu, as visualizações são muito... são insignificantes em relação a virar uma renda, e hoje, sinceramente, eu preciso da colaboração da rapaziada que é do Clube de Membros, financiando esse trampo por aqui. Agradeço de coração a todas e todos que são do Clube de Membros, pois vocês são importantíssimos para que esse trampo continue rolando por aqui. Beleza? Agradeço também a todos os empresários e empresárias que são compromissados com o jornalismo, com financiamento de informação responsável aqui no YouTube. Então, se você quer apoiar este canal, vinculando sua marca ao nosso trabalho e, claro, conversando com a audiência mais esperta, mais qualificada do YouTube, você vai mandar um zap para o André Rodrigues, vai fechar o patrocínio, fechar o apoio e vamos divulgar sua marca por aqui, pois a gente precisa também de empresários que tenham a cabeça aberta e saibam da importância do jornalismo independente aqui do YouTube. Mande seu zap para o André e bora fechar esse patrocínio. Então vamos voltar aqui no assunto do tema de hoje, que é o isolamento de Lula e essa perspectiva do Centrão com um pé em cada canoa. Bom, é Centrão sendo Centrão. A gente já sabe que é assim que funciona o modus operandi desse segmento significativo da fauna política brasileira. O Centrão, ele tem características que ultrapassam também esse aspecto fisiológico. Tem características regionais que se vinculam a um perfil ideológico da própria população brasileira. Ou seja, esses 5 partidos que eu listei, PP, União Brasil, federados em um só, o Republicanos, o MDB e o PSD de dado, então são esses cinco partidos, eles têm um perfil muito mais pró-Lula nas regiões Norte e Nordeste e muito mais oposicionista, em algumas situações até bolsonarista, na parte centro, sudeste, sul do Brasil. Centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. Por quê? Uma divisão ideológica que existe no perfil demográfico, de acordo com a média do Brasil nessas regiões. Então o partido acaba se colocando mais à direita ou mais à esquerda por uma circunstância de adaptação à demanda prioritária daquele eleitorado. Por isso é muito difícil para um presidente de um partido desse bater o martelo e falar, vou ficar com Lula. Ou bater o martelo e dizer o contrário, vou sair do governo Lula. Por quê? Porque de forma certeira, ele provocaria o racha do seu partido e expulsaria gente que é importante para ele. Figuras-chave em alguns estados. Logo, a tendência é que o governo trabalhe para rachar internamente esses partidos, como, por exemplo, eu não consigo enxergar, com esse nível de proximidade, Alcolumbre fora de um projeto presidencial apoiando Lula, pela questão do interesse local do Amapá, o estado natal de Alcolumbre, o interesse lá da extração do petróleo por parte da Petrobras, o empenho que o governo está colocando, inclusive brigando com sua base ecológica para tocar esse projeto adiante. Eu não vejo, por exemplo, como a família Barbalho no Pará, a família Calheiros em Alagoas, eu não vejo como esses nomes do MDB ficarem distantes de um projeto de Lula. Simone Tebet, por exemplo, que tem ministério no governo Lula, do MDB, eles não vão ficar fora do palanque de Lula. Contudo, eu não vejo, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ou Michel Temer, que articula essa frente, nomes do MDB, também distantes de um projeto oposicionista a Lula. Isso se repete em todo o partido. Sabe, deu o caso do Alcolumbre no União Brasil, União Progressista, mas isso acontece no PP, isso acontece no PSD, eu vejo que o PSD baiano é muito próximo de Lula e do PT, o que já não acontece no PSD, por exemplo, do Paraná, que é o partido de Ratinho Júnior, sabe, onde ele é governador lá. Então, hoje, esses partidos podem até apoiar formalmente
uma candidatura oposicionista pode ser... O Tarcísio é meio que uma circunstância à parte, viu? O Republicanos, que eu esqueci de citá-los aqui, o ministro Silvio Costa Filho, de Pernambuco, tem ministério. E ele dificilmente vai ficar longe do Lula para a eleição do ano que vem. Então veja você que cada um desses partidos tem a sua realidade local que, em certo sentido, se impõe à nacional, e a presidência do partido vai liberar os diretórios, você pode ter certeza disso. Podem até apoiar formalmente um candidato, que, insisto, Tarcísio é outro tipo de conta, outro tipo de abordagem, mas uma candidatura de Ratinho Júnior, de Ronaldo Caiado, que não deslanche de verdade, eles não vão optar por apoiar nem o nome do bolsonarismo raiz, Eduardo, Michele, nem vão cair no colo do Lula e vão negociar a sua entrada no governo, como base de sustentação, lá adiante, independente de quem vença. E, independente de quem vencer a eleição, nesse estágio que a gente considera, a ciência política considera, bastante incerto sobre o que vai acontecer na eleição do ano que vem, porque a aprovação de Lula está naquele limiar da incerteza, entre 34% e 46%. Com isso, a gente tem uma perspectiva de que esses partidos vão apoiar o nome Proforme, como a União Brasil fez com a Soraya Tronic, lá em 2022, o MDB fez com a Simone Tebet, colocou elas candidatas para usar a desculpa que tinha um candidato, e cada estado fez o que bem entendeu. Apoiou Bolsonaro, apoiou Lula, apoiou quem quisesse, sabe? Parece que essa história deve se repetir em 2026 por conta da incerteza. Os caras não querem apostar, colocar suas fichas em cavalo perdedor. Então, vão ficar olhando a coisa distante, a distância, de forma distante, e depois pulam para dentro daquele barco vencedor, sem o menor constrangimento, como sempre fizeram. O fato é, Lula não deve conseguir ampliar o seu arco de alianças além daqueles partidos que já estão formalmente com ele. Talvez o PDT, porque o PDT talvez não lance o Ciro Gomes, mesmo assim tem insatisfação lá com o Ministério da Previdência, mas eu acho que é uma insatisfação muito mais circunstancial do que estrutural do PDT. Talvez a exceção seja ter o PDT na sua grande aliança, que não estava em 2022 por ter apoiado o Ciro Gomes. Mas eu quero saber sua opinião. Por favor, o que você acha disso tudo? Isolamento de Lula, partidos do Centrão observando a coisa à distância. Comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui? Like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros atrás, mas você pode mandar o seu valeu, que é essa gorjetinha aqui embaixo. Pay, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Então você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, sexta-feira não deu pra fazer live porque tive problema de oficina, cara. Tive que levar o carro, fiquei a tarde toda fora. Cheguei em casa, era mais 6 horas e não consegui me organizar para fazer a live sexta-feira. Peço desculpas a todos e todas que estavam esperando a live. Aconteceu esse imprevisto aí de oficina de carro, e você sabe, né? Oficina, você vai, meu amigo, você não sabe como é que você volta. Eu voltei baleadaço, cansado e sem cumprir a pauta de fazer a pesquisa que eu preciso fazer para a live. Por isso não teve live sexta-feira. Peço desculpas, mas sexta que vem conte com a nosso bate-papo de fim de semana, beleza? Rapaziada, uma ótima semana, uma excelente segunda. Eu termino com aquele clássico. É nóis.